Olá, seja muito bem-vindos ao canal. Com esse vídeo, inicia-se um canal voltado exclusivamente a desvendar os povos nórdicos, principalmente a Era Viking. Os vikings eram guerreiros fascinantes, contudo não eram só de batalhas que viviam esses povos. Sua cultura, seus medos, suas lendas, sua mitologia, tudo isso será abordado em nosso canal de uma forma simples e didática para todos entenderem de vez como esse povo surgiu, viveu e desapareceu, deixando um legado para futuras gerações lembradas até os dias de hoje. Venha conosco e participe do canal se inscrevendo, deixando um comentário sobre o assunto, ou mesmo uma dúvida, e não esqueça de deixar um like para dar impulso aos vídeos e ajudar o canal a crescer. Os vikings foram um povo que habitava o norte da Europa, hoje a Escandinávia, em um período conhecido como Era Viking, o qual abrangia do século VIII ao século XI. Essa época foi marcada pelas incursões dos vikings em diversas regiões do continente europeu, com diferentes propósitos, desde obtenção de terras para colonização e cultivo, passando pela realização de comércio, até saques e pilhagens. A existência dos vikings resumiu-se a um período cronológico conhecido como a Era Viking, que se iniciou em 793, com o ataque ao mosteiro de Lindisfarne. Esse evento principiou o período das navegações desse povo pela Europa. Segundo alguns historiadores, o termo viking é originário do nórdico antigo vikingir, que era utilizado para referir-se a mercenários e piratas. Contudo, essa não era uma expressão utilizada pelos vikings para referir-se a si mesmos como povo, e seu uso em referência aos nórdicos desse período somente foi popularizado na Europa a partir do século XVIII. Os vikings habitavam, a princípio, as regiões que correspondem à atual Escandinávia, que compõem a Noruega, Suécia e a Dinamarca. No entanto, com o domínio das técnicas de navegação, os vikings espalharam-se por diversos locais, como no leste europeu, atual Rússia e Ucrânia, Normandia, a Britânia atual Inglaterra, a Escócia, Islândia, Groenlândia e, por volta do ano 1000, alcançaram a América do Norte, a princípio no Canadá. Os historiadores especulam que a causa das expedições dos escandinavos fosse o crescimento populacional da região, o que teria gerado falta de alimentos e iniciado um processo de disputa e procura por melhores terras. Além disso, disputas pelo poder e o desejo de promover a expansão comercial foram levantados pelos historiadores como outros motivos que nos ajudam a entender essas expedições marítimas dos vikings. Os escandinavos organizavam-se em tribos autônomas que falavam nórdico, uma língua germânica, e adoravam divindades falíveis, como Loki, o deus da trapaça, ou Freya, a deusa do amor. A liberdade individual era um dos seus principais preceitos. Todos os membros da comunidade podiam falar nas assembleias nacionais, as chamadas fins, que foi um embrião do atual parlamento. As mulheres eram iguais aos homens perante a lei. Elas podiam possuir e administrar propriedades e dinheiro, além do direito de se divorciarem com a mesma facilidade, ou dificuldade que seus maridos. Os nórdicos pescavam, criavam gado, ovelhas, porcos e cultivavam agricultura. No entanto, a falta de terra e os meios agrícolas primitivos limitavam a prosperidade. O comércio era uma atividade praticada por muitos deles. Tinham âmbar, marfim de morsa e peles, que trocavam com outros povos por seda, vidro, aço para espadas, prata bruta e cunhada que derretiam e usavam em trabalhos de ourivesaria. Mas, com o conhecimento que obtiveram de suas expedições comerciais, eles logo perceberam que pilhar a costa próxima era meio difícil de conseguir riquezas. Nessa época, Europa Central estava dividida e vulnerável depois de séculos de migrações tribais que se seguiram à queda do Império Romano. Os portos, onde o comércio se expandia, tornaram-se alvos fáceis para os piratas.
chefes escandinavos, os jarls, recrutavam os robustos filhos dos fazendeiros para saquear a costa próxima. Eles chamavam essa prática de vikings, que significa pirataria, o que na época era só mais um meio de vida. Que fique claro que nem todo nórdico era viking, e mesmo os que participavam das viagens de pilhagem não eram piratas em tempo integral. Isso era apenas um tipo de bico para eles. Mesmo assim, foram os sanguinários vikings que fizeram a fama dos escandinavos. Seus ataques espalharam terror por toda a Europa. A frase, Senhor, livrai-nos da fúria dos homens do norte, era uma prece muito comum nas missas do fim do primeiro milênio. Os mosteiros das ilhas britânicas eram presas fáceis, eram costeiros, isolados, ricos e quase sem defesa. A sociedade viking era caracterizada por sua hierarquização, ou seja, sua divisão social em classes sociais muito bem definidas. Apesar das divisões existentes, todos os homens livres, e isso inclui ricos e pobres, tinham direitos de cidadãos, portanto, podiam participar das tomadas de decisões nas assembleias, ou fins. O topo da hierarquia social dos vikings era ocupado pelo rei, chefe militar e religioso do território que controlava. A centralização do poder aconteceu ao longo da era viking na Escandinávia e contribuiu para o fortalecimento da posição dos reis. Seu poder era hereditário, mas essa hereditariedade não era necessariamente de pai para filho. Nessa hierarquia, abaixo dos reis estavam os nobres, popularmente conhecidos como jarls. Eles eram possuidores de grande riqueza e vasta quantidade de propriedades e possuíam um poderio militar considerável. Em determinados locais da Escandinávia, o poder dos jarls era tão grande que rivalizava com o poder real. Em uma posição abaixo dos nobres, estavam os nórdicos livres, que basicamente eram todo escandinavo que não fosse nobre nem escravo. Esse era o maior grupo da sociedade viking, e era composto por camponeses, pescadores, comerciantes, artesãos, entre outros. Por fim, os escravos eram a base da sociedade viking. Considerados propriedades dos cidadãos, os escravos poderiam ser criminosos condenados, pessoas endividadas ou estrangeiros. A Era Viking. Na manhã de 8 de junho de 793, um grupo de vikings remou seu barco mansamente pela neblina até a praia inglesa. Talvez alguma ovelha solitária os tenha visto e fugido assustada, mas os monges do mosteiro de Lindisfarne, ocupados com as suas tarefas, não ouviram e não tiveram tempo de se proteger. O brutal ataque surpresa abalou toda a Inglaterra, então sob o domínio dos saxões, povo originário do norte da Alemanha, e espalhou medo por toda a Europa, dando início ao que os historiadores chamaram de a Era Viking. Suas expedições guerreiras saquearam todo o continente, do Atlântico ao Mediterrâneo. Vikings dinamarqueses e noruegueses fizeram das ilhas do norte da Escócia sua base e tentaram se fixar na Irlanda, mas foram impedidos pelos reis locais. Apesar da sangrenta batalha, deixaram sua marca na ilha. Em 841, fundaram Dublin, um estratégico ponto comercial e de tráfico de escravos. No século IX, os vikings conquistaram 3 dos 4 reinos ingleses, do então território conhecido como Danela. O único que escapou foi Wessex, ao sul. Mesmo assim, seus fracos líderes eram obrigados a pagar o Danegeld, ou taxa de proteção, aos escandinavos, 10 toneladas de prata por ano, o equivalente a quase todo o PIB do reino no período. Os vikings usavam esse dinheiro para financiar mais exércitos invasores. Já em 911, o rei da França, Carlos, o Simples, cedeu uma faixa de terra na costa noroeste daquele país ao chefe viking Rollo em troca de proteção, pois os nórdicos entravam pelos rios e saqueavam o interior do país. Até Paris já tinha sido pilhada. Rollo estabeleceu as bases do que viria a ser o Ducado da Normandia e de lá,
passou a atacar os Países Baixos. No século IX, os normandos expulsaram os mouros da Sicília, e dali expandiram a cultura viking ao longo do Mediterrâneo e norte da África. Um dos descendentes de Rolo, Guilherme, o Conquistador, submeteu a Inglaterra em 1066, na Batalha de Hastings. O último rei saxão da Inglaterra, Haroldo, havia acabado de derrotar o soberano norueguês, Harald Hardrada, em mais uma tentativa viking de invadir o país, quando soube que as forças de Guilherme desembarcavam na costa leste. Haroldo mal teve tempo de conduzir seu fatigado exército ao campo de batalha. Apesar de cansaço, seus homens resistiram ao ataque dos normandos. Guilherme só conseguiu vencer a luta usando um estratagema. Seus soldados fingiram bater em retirada e os saxões abriram a guarda para perseguir os fugitivos. Em vão, Haroldo tentou contê-los, gritando desesperadamente que não abandonassem suas posições. Os normandos aproveitaram a desorganização do inimigo, reagruparam-se e o aniquilaram. Enquanto Haroldo berrava ordens, uma flecha varou sua viseira do seu elmo, ferindo-o mortalmente no olho. Guilherme foi coroado rei, e fundou uma duradoura dinastia em solo inglês. A Batalha de Hastings é considerada por muitos como o final da Era Viking. E assim, chegamos ao fim do primeiro vídeo do canal, e esperamos que tenha gostado e volte nos próximos.